Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 79, Salmo de número 79. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas, deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Tornamo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome. Porque eles devoraram a Jacó e lhe assolaram as moradas. Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os pecados, por amor do teu nome. Porque diriam as nações: onde está o seu Deus? Seja à nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Chegue à tua presença o gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder. Preserva os sentenciados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que te vituperaram, quanto a nós, teu povo, e ovelhas do teu pasto. Para sempre te daremos graças, de geração em geração, proclamaremos os teus louvores. Ó Deus, nós estamos diante do Senhor nessa hora, e agora, com a sua palavra diante dos nossos olhos, e agora suplicamos a bênção, ó Deus, a graça, a presença do Senhor, nos abençoando, Deus, nos instruindo, falando conosco, ensinando-nos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, o livro 3 do Saltério, que é este que está o Salmo de número 79, que é estes salmos que estão aí entre 73 a 89, é uma antologia da queda de Jerusalém e do fim da dinastia davídica. São poemas, são canções, são declarações em forma poética de um período tão desastroso. Não há palavras que a gente possa usar para descrever esse momento histórico na vida do povo de Deus, como aqueles anos, em volta de uns 15, 20 anos, que culminou com a queda, a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, das casas, no ano 586 a.C. Você não vai compreender bem a Bíblia. Se você quer compreender a Bíblia, entender sua mensagem, especialmente do Antigo Testamento, se não tiver algumas datas na sua cabeça e alguns acontecimentos. Este é o desterro babilônico, o cativeiro babilônico, que começa em 606 com incursões de Nabucodonosor naquela região, aquele tempo em que as potências mundiais iam forçando as nações menores, os povos menores a se associarem a eles,
muitas vezes pressionados pelo poder bélico, pelo poder de exércitos, se aproximando de nações menores e propondo tratados de suzerania e vassalagem, e os reis vassalos, os reis menores, pagavam-lhes tributos. É esse o período. Parece que as coisas não mudaram muito, né? Existem outras formas de pressionar as nações menores, menos poderosas belicamente, se bem que nem tanto assim. Parece que nos nossos dias isso tem voltado, né? Mas sempre de alguma maneira houve essa pressão de superpotências. Então não era tão diferente assim, exceto que os meios eram mais coercivos e mais diretos, e era o poder mesmo bélico. Esse é um período, você não entenderá o Antigo Testamento, a história dele, se exatamente não também compreender isso. Esses salmos, então, de 73 e 89, são salmos que falam deste período, por isso que são salmos que há muita dor, e é por isso que o povo de Deus, que vive neste mundo, que é composto de pecado, composto de tantos problemas, dificuldades que assolam tanto a igreja como um todo, como uma comunidade, mas também a nós, cada um, crentes individualmente, vivemos num mundo caído e, portanto, o sofrimento, as coisas, intempéries dessa vida nos afetam também. Não é diferente. Se você ouviu isso em algum lugar das Escrituras, não há nenhuma menção de que, sendo crente, aceitando Jesus ou recebendo o Evangelho, sendo um cristão, você teria uma vida melhor. Às vezes, em alguns momentos, é até um pouco pior, porque além dos sofrimentos comuns e normais da vida, ainda existem aqueles dos sofrimentos por causa de Cristo. O Salmo 74, salmo que já vimos, o segundo desse livro, do livro 3 do Saltério, e o Salmo 79, que é este que nós acabamos de ler, são os que mais explicitamente descrevem os acontecimentos de 586 a.C., a invasão de Jerusalém, sua destruição e, consequentemente, a destruição do templo. A diferença entre os dois é que no Salmo 74, como já vimos, se descreve com ênfase a destruição propriamente do templo, das construções, dos edifícios, enquanto que este Salmo 79, a ênfase recai sobre a destruição, sobre a morte, sobre a vida, as vidas humanas perdidas. Veja que os primeiros versos descrevem cenas horríveis, uma cena terrível de gente caída pelas ruas de Jerusalém, destruídas. Está aí o Salmo 79, de verso 1 até o verso número 4. Juntamente, então, com o Salmo 74, esse clamor vem até nós, segundo parece, da parte de testemunhas oculares, ou seja, quem escreveu esse salmo estava lá vendo as pessoas tombadas, destruídas, dilaceradas pelo exército babilônico. São testemunhos oculares da queda de Jerusalém, das pessoas que foram mortas. É provável que estas fossem sobreviventes deixadas nos arredores, e não aqueles que são descritos, por exemplo, no Salmo 137, um salmo mais adiante, dos deportados, que estão às margens do rio da Babilônia, e eles choram, porque aquelas pessoas pedem canções, que eles cantem as canções de Sião, mas eles não conseguem, óbvio, numa situação tão extrema, cantar as suas canções. Quem registrou esse salmo, Salmo 79, viu tudo. O profeta Jeremias, inclusive, tem uma expressão interessante em Lamentações. Ele, o profeta Jeremias, que viveu esse período, que presenciou a destruição também de Jerusalém, embora não tenha sido ele que escreveu este salmo, mas ele usa uma expressão lá no livro das Lamentações, no capítulo 3, verso 1, que descreve muito bem o sentimento, o ânimo deste homem que escreveu o Salmo 79. Ele diz assim: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Seria um bom título para esse salmo. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Como o salmo está dividido?
como está estruturado esse salmo. Um estudo importante, porque assim a gente consegue também entender melhor a sua mensagem. Veja, ele tem basicamente 4 pedaços, esse Salmo de número 79. 4 partes. Primeiro, um lamento, verso 1 ao verso 4. Um lamento por tudo que tinha ocorrido. Seguido, do verso 5 a 8, com uma oração por perdão. Há um reconhecimento de que eles haviam falhado, e é por isso que as coisas aconteceram como aconteceram. E uma parte 3, do verso 9 ao verso 12, há uma súplica, uma intercessão, pedindo o julgamento de Deus contra, especialmente, claro, os seus inimigos, aqueles que perpetraram tamanho sofrimento sobre a vida deles. E por último, a última menção, bem diferente, destoa completamente de toda a linguagem do Salmo, verso de número 13, uma promessa de louvor do salmista e do povo de Deus. Veja, nenhum de nós experimentou o que o salmista experimentou. Talvez, me arrisco a dizer isso, talvez nenhum de nós aqui tenha experimentado um sofrimento tão intenso, uma dor tão profunda de ver parentes, amigos, numa situação dessas, como é descrita no Salmo 79, que tem a ver com o que ocorreu naqueles anos ali, naqueles tempos do povo de Deus no passado. Coisas ruins acontecem conosco muitas vezes, não é verdade? Cada um de nós podemos aqui, se a gente tivesse uma sessão de testemunho, o que de ruim que aconteceu com você essa semana, esse mês, o que pior aconteceu na sua vida, cada um de nós aqui teríamos, mas como a gente não é uma igreja assim, a gente não faz isso, aqui é um lugar de cultuar Deus, então a gente concentra-se em Deus, mas com certeza, e talvez depois algumas palavras, uma meia dúzia de palavras, que Deus abençoe e tudo mais, né? Mas aqui, tudo que poderia dar errado, deu errado, tudo. Nós olhamos para o profeta Jeremias, lemos algumas vezes, estudamos em alguns momentos, na verdade todo o livro de Jeremias a gente ia trabalhando e pensando, não, aqui chegou o fundo do poço, aí não, vi uma luz no fim do túnel, era um trem de carga que ia bater. Então tudo que podia dar errado, deu errado, tudo que poderia ser destruído, foi destruído. A destruição foi política, porque a nação não existia mais. Não havia rei, não havia conselheiros, pessoas com autoridade, nem exército. A destruição foi econômica, porque a terra foi devastada, ninguém conseguia ganhar a vida e não havia ninguém para comprar nada que pudesse também ser produzido. A destruição foi social, porque as famílias inteiras foram dizimadas e não havia ninguém que não tivesse perdido um marido, um filho, um tio, alguém assim. E pior de tudo, a destruição foi religiosa, pois não havia templo, não havia adoração, não havia mais culto, não havia mais lugar para o povo ajoelhar na maneira de se cultuar a Deus, como era no Antigo Testamento. Como eu disse, nem você, nem eu já experimentamos talvez algo tão terrível quanto isso, mas a maioria de nós, com toda certeza, já experimentou perdas difíceis, terríveis. Por isso que esses salmos deste livro, do terceiro livro, e esse salmo particularmente, 79, tem tanto a ver com a nossa história, e tem falado tanto ao povo de Deus. Salmo 79 já foi usado diversas vezes em momentos de muitos dos líderes, dos grandes homens de Deus e também dos anônimos que passaram por este mundo. Agostinho, por exemplo, cita esse salmo, um momento difícil da vida dele. Outros servos de Deus citam este salmo em alguns momentos de muita dor. A questão toda, portanto, o que está aqui para nós, embora a gente talvez não tenha essa mesma experiência que esse homem teve, é que o
que está registrado é para nós e é importante e faz toda a diferença, porque nos ensina como lidar com situações difíceis na nossa vida. O que nós podemos fazer? O salmista nos ensina: lamentar, orar, suplicar e se comprometer. Primeiro, lamentar por causa do julgamento de Deus. Verso 1 ao verso 4. Acompanhe aí na sua Bíblia, se você a tem diante de si. Se não tem, abra novamente. Olhe, nos tempos mais devastadores e humilhantes, os santos devem derramar o seu lamento a Deus. Veja, ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas, deram os cadáveres dos teus servos por silo às aves dos céus e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Tornamo-nos o opróbrio, a vergonha dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. A imagem mais dura, mais terrível do que essa. Mas aqui há um lamento. 3 coisas eu queria só destacar aqui. Primeiro, que os inimigos destruíram o lugar mais sagrado da fé, diz o verso 1. A ocasião, certamente, para esse lamento é essa destruição absoluta da nação. A cidade, o santuário, diz o povo, versículo a versículo, vai expondo essa devastação devido à guerra, devido à entrada do exército de Nabucodonosor, que primeiro derrubou as fortalezas, certos pontos fracos da fortaleza que envolvia a cidade, depois entraram pelas ruas os principais edifícios, e o templo era um alvo principal, porque na cultura, no mundo religioso daquele tempo, que não é tão diferente como dos nossos, dizer que uma nação venceu a outra, era dizer que os deuses daquelas nações eram mais poderosos do que os deuses daquela nação vencida. Então isso tinha a ver, pelo menos para o povo, na visão do povo, não para Yahvé, não para o Senhor Deus verdadeiro, mas para o povo era Yahvé perdeu, portanto ele é menor. Embora a maioria de nós, crentes deste mundo chamado ocidental, não tenha experimentado nada dessa magnitude, eles certamente podem passar. Nós passamos por crises devastadoras, e é nesses momentos que nós, como um salmo, como esse salmista, podemos clamar a Deus também, lamentar, fazer as nossas petições. Nós temos um Deus assim, que aceita o nosso clamor. Aceita o nosso clamor. Segunda coisa que a gente percebe aqui nesses versos introdutórios, especialmente verso 2 e 3, é que esses inimigos massacraram os santos, ou a igreja daquele tempo, seja ela na sua expressão, com pessoas verdadeiramente crentes, ou outras pessoas, como talvez fosse até a maioria, que não, era um compromisso meramente exterior de fé. O lamento agora se concentra no massacre, diz o nosso texto, verso 2 e 3, humilhante de pessoas. As nações invasoras, inclusive, não foi só a Babilônia, mas outros que depois que viram as coisas completamente destruídas, também pilharam, também entraram ali. O texto menciona isso. E outros se aproveitaram, sabe aquele ambiente assim, que uma carreta cheia de víveres, de mantimentos ou alguma coisa, tomba numa dessas nossas rodovias aí do nosso país, todas muito bem feitas, né, normalmente, muito bem sinalizadas, e tombam, e de repente a população começa a pilhar, começa a arrebentar com tudo, está nem aí. Mais ou menos assim que aconteceu com Jerusalém. As nações em volta que tinham ódio de Jerusalém começaram a aproveitar e entrar e saquear e destruir e matar as pessoas, os inimigos do povo de Deus. Mais ou menos essa visão
que o salmista nos dá. Isso era a maior humilhação que podia existir, é isso que ele menciona. Deram os cadáveres dos teus servos, por cibo as aves dos céus. Ou seja, ele vai dizer que eles não sequer tiveram um enterro digno. Eles foram jogados. Essa era uma humilhação que podia acontecer. Significava que eles não se importavam com seus mortos. Terceira marca desses versos iniciais é que o que talvez fosse pior, os inimigos aproveitavam isso e insultavam a fé dos sobreviventes, dizendo: tornamos-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, a vergonha, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Aqueles que, por alguma misericórdia, não entravam e saqueavam a cidade, eles ficavam: bem feito. Já viu essa história? Bem feito. Sabia que um dia ia acontecer. Está vendo? Vocês eram muito orgulhosos. Já viu isso em algum lugar? O Salmo lamenta que o povo tenha se tornado uma vergonha. Segunda parte do nosso Salmo. Primeiro caminho que ele nos dá para os sofredores é o lamento. O segundo é orar em face da ira de Deus. Verso 5 ao verso 8, diz assim: até quando, Senhor, será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque eles devoraram a Jacó e lhe assolaram as moradas. Em tais momentos, os santos, os crentes, só podem orar para que Deus vingue os seus inimigos e não carregue os pecados do seu povo contra eles. Veja, primeiro o salmista espera que Deus não fique mais irado. Essa pergunta do verso de número 5, uma pergunta retórica, na verdade, porque a pergunta retórica é aquela que você tem certeza da resposta. Você sabe, mas faz, levanta. E é interessante que nessa pergunta retórica a ênfase está na palavra sempre. O salmista pede que Deus não mantenha isso por muito tempo. Ele tem consciência de que, sabe aqueles momentos em que você sabe que fez errado e que as consequências vieram por causa dos seus pecados, suas escolhas erradas, do que você fez de errado, e você... É isso que o salmista tem em mente aqui. Mas o que ele diz: Deus, eu não vou aguentar por muito tempo. De certa forma, na pergunta também está expressa a razão pela qual Deus agiu de tal forma. A certa altura ele diz assim: é justa a tua ira, é o teu zelo. Deus tem que punir o mal. Nós vivemos num universo assim, em que existem padrões morais, existe um Deus justo. Pode parecer demorado, mas a seu tempo, a Escritura sempre diz: Deus fará justiça. Até para os eleitos de Deus, obviamente, especialmente para estes, a ira de Deus se manifestou. Nós não somos salvos pela nossa justiça, pela nossa santidade. Nós não somos justos. Mas um justo teve que morrer por nós, para pagar o preço dos nossos próprios pecados, para que assim Ele pudesse nos conceder vida. Deus não poderia salvar-nos se primeiro não resolvesse o problema dos nossos pecados. Em segundo lugar, aqui nessa parte, na segunda parte do nosso texto, em que ele expressa em oração a Deus, o salmista pede que Deus lide primeiro com os seus inimigos, com os inimigos deles. Versos 6 e 7, eles oram para que Deus destrua aqueles que fizeram isso. E a razão, no verso 7, é porque estes devoraram.
comeram literalmente. Comeram o povo de Deus. E ainda, entre os versos 8 a 9, o salmista ora por perdão, por ajuda. Por trás de tudo isso, o povo sabia que havia pecado. Então, uma parte essencial de sua oração, isso é uma grande, importante lição para nós, é que a libertação divina, ela tinha a ver com a misericórdia de Deus. A oração para que Deus não se lembre de suas iniquidades é uma das expressões usadas ricamente no saltério inteiro, quando ele diz: não recorde dos meus pecados, não se lembre das minhas iniquidades. Ele está, na verdade, clamando por perdão, dizendo que Deus tenha misericórdia. Toda oração verdadeira deve incluir, meus irmãos, certamente um reconhecimento de pecados. Não é incomum você ver aquelas lindas, belas, maravilhosas orações da Bíblia, de servos de Deus, como de Esdras, como de Neemias, como do profeta Daniel, como de outros profetas, dos servos de Deus. Eles tinham uma consciência tão grande dos seus pecados, que normalmente eles iniciam suas orações, ou por demonstrar, falar da grandeza do poder de Deus, ou então, depois disso, eles confessam os seus pecados. Normalmente tomando não somente os seus próprios pecados que cometeu contra Deus, mas também, muitas vezes, os pecados das nações, os pecados do povo de Deus. É por isso, irmãos, que isso é uma grande lição para nós. É por isso que nós devemos nos aproximar dele, antes de tudo, reconhecendo a nossa iniquidade, o nosso pecado. Jesus, inclusive, falou sobre isso ao contar a parábola do fariseu e do publicano. Essa atitude do fariseu de chegar diante de Deus em oração, veja a petulância, e às vezes nós somos exatamente assim. Deus, olha como é que eu sou. Eu não sou como os demais. Eu não sou como os outros. Por isso que o Senhor tem que me dar alguma coisa, me perdoar. O outro batia as mãos no peito, puxava os cabelos, dizia simplesmente isso: Deus, tem misericórdia de mim. A arrogância, a prepotência, Deus abomina. Deus rejeita o soberbo, mas dá graça ao humilde. O humilde voltará. Por isso que o texto diz da parábola do fariseu e do publicano que aquele homem desceu justificado. Você é assim? Quando você pensa em Deus, quando você pensa em oração, quando você entra num templo, quando você entra para um culto, o que você pensa? Há um senso em você, em mim, de indignidade, de que nós somos pecadores, que nós estamos ali e o teto não cai sobre nós, porque Deus, na sua misericórdia, no seu amor, sua benevolência, porque é um Deus perdoador, não nos pune consoante as nossas transgressões, consoante as nossas iniquidades. Se você nem consegue ver que tem pecado, há um problema muito sério aí. Note que há aqui um reconhecimento nesses versos dos pecados em dois estágios. Há um reconhecimento dos pecados dos pais, no verso 8, pois todos os seus pecados, pecados que, por causa disso que Judá foi invadido, Jerusalém destruída, está no verso 8, mas há também um reconhecimento dos pecados próprios e atuais do povo de Deus. E ele ora: livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Essa é uma expressão importante. 2 vezes ele faz isso. Tanto no verso 9, na verdade, pela glória do teu nome e por amor do teu nome. Ao invés de desculpar dos seus pecados, o salmista os reconhece e implora perdão. Mais do que isso, a expressão que é usada aqui no verso 9, quando ele
clama por perdão, é a palavra na língua hebraica, não para perdão, existem outras palavras que poderiam ser usadas, mas é a palavra expiação. O que ele está pensando quando menciona expiação? Porque o templo tinha sido destruído, a expiação era feita no templo, somente um sacerdote, mas o templo tinha sido destruído, tudo acabado. A única maneira era exatamente naquele dia, no dia da expiação. É o termo que é usado em Levítico 16, inclusive para esse dia importante para a vida do povo de Deus. Como poderia ser feita a expiação pelo pecado? Mas note ainda a expressão que está aqui, por amor do seu nome. Em outras palavras, juntando essas ideias aqui, Deus expiou os pecados do seu povo, em primeiro lugar, por causa do seu nome, por causa da sua glória, porque Deus está intensamente, mais do que tudo, preocupado e ocupado com a glória, o seu próprio nome. Em outras palavras, isso para nós, Deus, meus irmãos, não perdoa os nossos pecados por causa de nós mesmos. A gente tem sempre essa visão bem, às vezes, superficial da teologia, da expiação e da nossa salvação, como se Deus salva-nos porque Ele viu algo bom em nós. Deus salva a gente, nos perdoa os pecados porque porque Ele vê alguma coisa boa e quer nos ajudar e assim por diante. Não. Aqui está o segredo. Deus perdoa aqueles a quem Ele escolheu, a quem Ele elegeu, por causa do seu nome, por causa da sua glória. Deus é comprometido antes de tudo com a sua glória. Alguém que na história da igreja talvez mais tenha trabalhado, embora tenha muitos outros, mas ele enfatizou isso de uma maneira grandiosa, foi Jonathan Edwards. Deus tem um compromisso maior com a sua glória, com o seu nome. E na medida em que mais Deus é honrado, glorificado, e o seu nome é santificado e é reconhecido como tal, mais nós somos abençoados. Modernamente, o John Piper, pastor norte-americano, também nos lembrou seus quase todos os livros, repetidamente, enfatizando essa ideia da honra, da glória, do nome de Deus. Deus é honrado e glorificado. E o seu propósito principal, e tudo que Ele faz neste mundo, é para a sua própria glória, para a honra do seu nome. Isso tira essa mania humanista dentro das nossas igrejas, antropocêntrica, de sempre nos nossos cultos, nas nossas relações com as outras pessoas, com a religião, uma religião voltada para si mesmo. É importante manter isso, isso é bíblico, exatamente por isso, porque no culto, na vida, Deus deve ser honrado, deve ser glorificado, deve ser adorado pelo que Ele é, por causa do seu nome, a sua glória. Nós não somos abençoados, irmãos, quando nós levamos uma vida voltada para nós mesmos, quando há um culto dirigido para a atenção das pessoas, as pessoas em primeiro lugar. Às vezes tem igrejas que tem toda a sua plataforma, toda a sua vida organizada para, meio que voltada para o freguês, é uma mentalidade comercial, uma mentalidade do nosso tempo, humanista, secular. Não, embora pessoas importam, mas o que mais é importante na vida, seja num culto a Deus, e isso especialmente é que o nome de Deus, a honra de Deus, a glória de Deus, seja vista. E nós seremos muito mais felizes, nós seremos muito mais realizados, nós teremos muito mais vida, e vida em abundância, quando nós, como igreja, como crentes, como povo de Deus, fizermos assim. Terceiro lugar, há aqui a súplica pela intervenção de Deus. Qual o caminho que o salmista toma? Há um lamento,
há uma oração, agora uma súplica por intervenção de Deus. Verso 9 ao verso 12, assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos por amor do teu nome. Mas o verso 10, porque diriam as nações, onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações, a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Chegue à tua presença o gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder. Preserve os sentenciados à morte. Essa penúltima sessão, essa petição, especificamente clama a Deus, veja, para se vingar dos ímpios, que foram os destruidores do povo, da terra e do santuário. Esse apelo interessante é introduzido aqui com uma pergunta retórica, mais uma que nós temos. Por que diriam as nações, onde está o seu Deus? O ponto dessa pergunta dos inimigos, onde está o seu Deus, e que ocorre em outros salmos, algumas outras partes da Bíblia, a gente vê às vezes essa pergunta, é alegar que Deus, o Deus de Israel, é impotente, não é confiável. É por isso que o salmista é indignado. Por que perguntam as nações? Onde está o seu Deus? E é como se elas estivessem declarando que não deveriam confiar em Deus. Então, o verso 11 faz um apelo emocional, emocionante. O salmista apela a Deus para prestar atenção aos clamores do seu povo, porque mais do que a honra, ele já disse sobre isso, clamou a Deus pela situação em que eles vivem, mais é especialmente o nome de Deus, a honra de Deus, a glória de Deus, como já tratou anteriormente. O motivo da vingança, e é interessante isso, o salmista pede para que Deus vingue o seu povo, mas muito mais do que o seu povo, é a própria honra de Deus que deve ser. Há termos fortes aqui. Aqui nós entramos naquilo que não é tão incomum assim no livro dos Salmos. As famosas orações imprecatórias, pedidos de vingança, pedidos para que Deus vingue, para Deus destruir. Há outros, inclusive, salmos até muito mais fortes. O salmo, por exemplo, de número 139, quando diz para Deus esmagar a cabeça uma pedra dos filhos deles. Horrível isso, né? Só uma nota sobre isso, para que a gente não erre. Nós devemos orar, olhar para essas orações e até, em alguns momentos, orar essas orações imprecatórias depois de nós entendermos muito bem o que elas significam. Em primeiro lugar, nunca essas orações, elas são uma espécie de vingança pessoal. Nunca você verá uma oração dessa na Bíblia, e jamais deve ser orada porque você tem uma rixa, um problema com seu vizinho, por causa do lixo, por causa de um barulho, de som, e você faz uma oração para Deus destruir, Deus vingue. Não é por isso. Resolva lá o problema do ponto de como a Bíblia nos ajuda a resolver os nossos problemas com as pessoas próximas de nós. Segundo lugar, sempre está envolvido aqui, quando está envolvido o povo de Deus, não é o indivíduo crente, fulano de tal, é sempre o povo de Deus, a igreja de Deus de maneira geral, quando perseguida. Nesse sentido, o salmista levanta a voz a Deus e clama para que Deus faça vingança contra os seus inimigos. Terceiro lugar, as orações imprecatórias dos salmos, elas sempre têm em vista que Deus seja honrado, seja glorificado, para que os inimigos de Deus e os inimigos do seu povo reconheçam que Deus, existe somente um Deus e Ele é o Senhor. Nós não somos autorizados a pegar uma oração imprecatória e dizer: Senhor, está vendo? Os meus inimigos, Deus vai... Isso é um grande erro. É nesse sentido que essa parte do Salmo nos diz.
E por último, irmãos, veja o verso 13, assim termina o nosso salmo. O último versículo do salmo se destaca por si só, pois este não é mais um caso de petição. Olha aí. Quanto a nós, teu povo, ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. Veja como começou esse salmo. Começou com um clamor a Deus, uma lamentação. Mas tem duas coisas que estão, ou a mesma coisa que estão presentes nesses dois versículos. Lá no verso 1, há um reconhecimento, mesmo clamando a Deus na mais terrível escuridão. Expressões que referem-se à relação de Deus com o seu povo, como o povo da aliança. Ele nunca se esqueceu disso. No verso 13, quando ele se compromete em louvar a Deus, em sempre, e aqui mais importante, o sempre, em qualquer situação, em qualquer circunstância, louvar, honrar a Deus, sair dos seus lábios sempre louvor a Deus, orações, clamores, lamentos, mas também louvor a Deus, estão presentes expressões que falam de Deus, o seu povo, como povo da aliança. Eles são ovelhas do seu pasto, ele é o seu pastor. Ele é o nosso pastor em qualquer situação em que a gente se encontre. Eu queria terminar. O Christopher Wright, um escritor inglês, comentarista, diz que estes salmos como este, por exemplo, são quando Deus nos dá palavras para as nossas orações. São orações que muitas vezes, nas mais variadas circunstâncias da nossa vida, nós podemos fazê-las. São lamentos. Há momentos da nossa vida em que nós precisamos realmente lamentar, mas aqui estão as palavras certas para os lamentos, pelas razões certas, com os propósitos corretos. Assim como também os salmos nos dão, muitas vezes, palavras para louvar a Deus, para honrar o nome de Deus. E é por isso que nós devemos conhecer esse livro santo, maravilhoso, para que o nosso coração, os nossos lábios expressem as palavras de Deus. Como diz Wright, Deus nos dá as palavras para preencher nossos formulários de reclamação, bem como nossas cartas de agradecimento. Os lamentos bíblicos e expressões de louvor são totalmente apropriados nos lábios dos servos fiéis de Deus. Vamos orar? Sejam essas, irmãos, as nossas palavras. Deus, nosso Pai, nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor guarde o nosso coração, nossas mentes, para que nós tenhamos as palavras certas nos momentos mais difíceis da nossa vida,